Olá, tudo bem? Eu sou professor de História e como todo professor de História eu adoro viajar, né? Visitar lugares que nunca fui, viver experiências diferentes. E não precisa ser para longe não, pode ser uma cidade do recôncavo baiano, Maragogipe, pode ser Istambul, Tóquio, Pequim, Paris. O que importa é que você viva experiências desafiadoras, que conheça novas culturas e novas formas de ver o mundo. Então eu vou contar a você uma experiência de viagem. A primeira vez que eu estive em Roma foi naquela época mais dura, recém-saído da faculdade, com dinheiro contado, mas conhecer a cidade eterna era uma magia para mim. Eu me lembro que eu entrava nas lojas de souvenir, visitava os museus que o dinheiro permitia e ficava encantado com tudo aquilo. Até que eu entrei numa lojinha perto do Coliseu e me deparei com um objeto encantador. Era um elmo, uma reprodução de um capacete, né, dos legionários romanos. Fiquei encantado, olhei, admirei, pensei que eu poderia ter essa lembrança para levar para casa. Mas aí perguntei ao vendedor e vi que o preço era impossível, proibitivo para mim naquela viagem, quase, como eu diria, uma aventura naquele momento ali da minha vida. E aí coloquei a peça em cima da prateleira, coloquei a mochila nas costas e quando eu me virei, a mochila derrubou o objeto, que caiu no chão e se partiu em 3 pedaços. Não havia outro jeito, eu teria que pagar. Não sei como, catando moedas, ainda bem que era o resto que eu tinha do final da viagem, e consegui, paguei apertado, né, sacrificando talvez 1 ou 2 refeições do final da viagem e comprei o objeto. E ele está aqui. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque às vezes alguma coisa se quebra e parece desesperador, mas ela pode trazer surpresas, lembranças e presentes inimagináveis. Muita coisa se quebrou na nossa vida nos últimos tempos, nos últimos meses. A gente não esperava tantas coisas difíceis, essa realidade tão dura que nós estamos vivendo. Mas quem sabe disso que se quebrou não vão surgir novas e grandiosas experiências e presentes para a nossa vida. Assim é o TV Enem, que nasce nesse momento para que seja um presente dado pela crise para os estudantes do nosso país. Reunimos grandes mestres, grandes professores que estão doando de forma artesanal suas aulas gravadas em suas residências para oferecer a você que vai fazer o Enem. Vamos viver durante as próximas semanas essa grande experiência, esse presente dado pela circunstância TV Enem. Todos os dias nós vamos ter a experiência da sala de aula. 5 mestres junto com nossos colunistas estarão oferecendo para você a chance de você poder, quem sabe, concorrer de forma precisa, igual, né, com os grandes estudantes, com todos os estudantes do Brasil. Você é grande, você vai conseguir. E o TV Enem está aqui para ajudar você nesse processo. Vamos juntos? Primeiro dia de aula, TV Enem, com você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para trabalhar com a mecânica. O que é a física? Isso mesmo, é uma ciência que estuda a natureza. Gente, a física tem vários objetos de estudo. Dentre esses objetos de estudo está quem? A mecânica. A ótica, o objeto de estudo é a luz. A mecânica, o objeto de estudo é quem, gente? É o movimento. Então, o que é a mecânica, né? É a parte da física que tem como objeto de estudo o movimento. Galera, esse movimento eu posso classificá-lo em 3. Em cinemática, em dinâmica e estática. Cinemática, dinâmica e estática. E aí, galera, vocês conseguem entender a diferença entre os 3? E aí, cai no Enem, hein? Quero ver se você vai saber, rapaz. Então, bora lá, ó. A cinemática, por essência, tem movimento. Só que você, gente, não sabe quem causou o movimento. Por exemplo, alguma coisa caiu da janela do prédio. Simplesmente caiu. Eu não sei o porquê caiu. Isso é o que, gente? Cinemática. Agora, eu tô andando e alguém me empurra, ó. Meu movimento teve porque alguém me empurrou. Ou seja, teve uma ideia de força. Isso é o que? Dinâmica.
E a estática, o nome já diz. Estática é o parado, é o repouso. Então, pessoal, o que é a cinemática? Estuda o movimento, mas você não sabe quem causa o movimento. Pessoal, o que é a dinâmica? Tem um movimento, mas você sabe quem causa o movimento. E a estática é o que, gente? É o repouso. Então, bora lá? Ó, cinemática não tem força, ou seja, não tem força. Turma, a dinâmica tem que ter uma ideia de força. Tem a força. E a estática é o parado, né? É quando a força resultante vale zero. Não é, gente? É o equilíbrio. Fala a verdade, é difícil? Então vai aí, quero ver, responde comigo aí, vá. Uma pessoa esbarrou na outra e a outra veio a cair. Cinemática ou dinâmica? Dinâmica, perfeito, rapaz. O carro tá andando. Eu não sei porquê. Isso é o que, gente? Cinemática. Peguei alguma coisa, botei na balança e fiquei lá olhando quietinho. É o que isso? Estática. Brilhante, galera. Então já foi. Agora, velho, cuidado. O Enem quer uma coisinha de você. Ele quer que você saiba reconhecer as grandezas físicas. Existem dois tipos de grandezas físicas, gente. A grandeza pode ser vetorial ou a grandeza pode ser escalar. Qual é a diferença? A vetorial possui três características fundamentais. Ele possui o módulo, ele possui a direção e ele possui o sentido. Ô, gente, o que é o módulo, o que é a direção e o que é o sentido? Repare bem, uma grandeza vetorial tem que ter essas três características. O módulo, gente, é o tamanho. É a intensidade, é o número que representa. A direção é horizontal, é o vertical, é o diagonal. O sentido é direita, é a esquerda, é para cima, é para baixo, é o norte, é o sul. Então pense aí comigo, ó. E o que é uma grandeza escalar? É só um módulo, ou seja, só tem um número. Então, o módulo é o que mesmo? O tamanho. É a intensidade. Intensidade. Vá, bora ver se você entendeu então o que é módulo, direção e sentido, ó. Gente, aqui é Enem, rapaz. Bora ser mais rápido, ó, mais sucinto. Não precisa muita novela não. Bora lá, ó. Pensa aí comigo. A força é uma grandeza escalar ou vetorial? Olha o que você vai fazer, presta atenção. Faz sentido você falar assim? Ah, o corpo, ó, a força foi apontada horizontal. Tem sentido, não tem? Tem. Então isso é uma grandeza o quê? Vetorial. Então a força é uma grandeza vetorial. Porque você consegue falar, ó, a força foi pra cima, o murro foi pra baixo. Tem sentido isso, né? E se eu lhe perguntar a temperatura? A temperatura, gente, alguém fala assim, menino, qual é a sua temperatura? Ah, eu tô com 30 graus horizontal. Alguém fala isso, gente? 30 graus horizontal não tem sentido. Repare que um número já representa 30 graus, já foi. Então a temperatura é uma grandeza escalar. Beleza, galera? E por aí vai. A massa. Ninguém fala assim, ah, eu tô com 40 quilos para baixo. Ninguém fala isso, né, gente? A massa é uma grandeza o que, gente? Escalar. E o peso? Repare que você fala, o peso aponta para baixo. É uma grandeza o que, gente? Vetorial. Fala a verdade. É difícil? Claro que não. Ô, pessoal, tome muito cuidado. Por quê? Existe o Sistema Internacional de Medidas. Você já deve ter visto na seguinte forma. Ó, no SI, Sistema Internacional. Ô galera, toma cuidado, não dá mole não, tudo bem? Observe bem. Observe bem, galera. Bora lá, hein? Não tem como errar. O nosso Sistema Internacional de Medidas, ele é classificado num sistema chamado MKS. Ó, a mãe é pra você não esquecer, rapaz, estudar direitinho. O M, gente, ele é um metro.
O K, gente, é o quilograma. E o S é o segundo. Ô, gente, então a distância vai ser dada sempre que em metros. A massa vai ser dada em que, gente? Em quilograma. E o tempo vai ser dado em que? Em segundo. Não tem o que errar. O nosso sistema é o sistema MKS. Mario, isso é importante? É. Então, se é importante, você vai gravar isso aonde? No coração. A física não tem romantismo. Tem sim. Ó, bora lá comigo. Bora chamar a atenção que mais cai no Enem, você tem que saber. Pessoal, 1 quilômetro equivale a quantos metros? Vai lá. 1000 metros. Pessoal, outra coisa que é bom você saber, que 1 grama equivale a quanto, gente? A 0,001 quilograma, ou seja, equivale a 10 a menos 3 quilos. Outra coisa que cai muito, que é bom você saber, é que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Uma coisa que é também boa você saber é que 1 km por hora, para você transformar em metros por segundo, você divide por 3,6. Aí você vai encontrar em metros por segundo. Galera, eu garanto a vocês que com isso aqui, com certeza absoluta, vocês vão resolver pelo menos uma questão no Enem. A prova de ciências da natureza, ela tem a química, tem a física e tem a biologia. São 45 questões. Dessas 45, 15 são de físicas. E aí, preparado para depois descobrir as outras 14 questões? Venha comigo! Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado vocês e até a próxima. Gratidão, gente. Tchau! Bom dia, pessoal. Como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhado aqui pelos meus livros. O livro é um universo. A gente não pode experimentar tudo na vida. O que a gente não pode experimentar presencialmente, a gente pode ver no livro, na literatura. Meus personagens, os personagens dos livros que eu leio, eles alimentam meu sonho. São cavaleiros medievais, são mulheres fortes, são homens em crise existencial, são poetas muito inspirados e que me inspiram também na minha vida, na maneira de ver as coisas. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver o final do século XIX. A poesia de Castro Alves, o realismo e o naturalismo. Esses momentos, tanto a poesia de Castro Alves como o realismo ou o naturalismo, eles têm algo em comum. Há uma preocupação com a sociedade, uma preocupação com o que está acontecendo na sociedade. Castro Alves, a gente sabe que é um poeta baiano, o poeta dos escravos. Castro Alves, quando foi estudar direito, ele saiu daqui da Bahia, foi para Recife, depois ele pediu transferência para São Paulo, porque quando ele foi na escola de direito em Recife, ele descobriu que a luta abolicionista era muito melhor em São Paulo, era muito mais forte em São Paulo. Então ele pede transferência para São Paulo. Em São Paulo ele desenvolve os seus poemas sociais, falando sobre o que estava acontecendo na época, falando contra a escravidão, falando contra a monarquia. Castro Alves era um poeta que defendia a liberdade acima de tudo. Não só a liberdade dos escravos, mas a liberdade do ser humano. Era um poeta que defendia a república. E se lembrem que naquela época havia uma luta a favor dessas coisas, da abolição da escravatura e da proclamação da república. Castro Alves faz parte daquele grupo de intelectuais que lutavam por essas causas. Então, a parte mais importante da obra de Castro Alves é a poesia social, a poesia condoreira. O que significa poesia condoreira? Existe uma ave chamada condor, que é uma ave de rapina e que não tem predadores. O condor vive num habitat tão inacessível que não existe ninguém que consiga caçar um condor. Então ele voa em completa liberdade. Olha que símbolo perfeito para os poetas sociais. A ave que voa em completa liberdade. Como toda ave de rapina, o condor tem uma visão muito aguçada. Essa visão aguçada, quando se refere a poetas,
significa o indivíduo que consegue enxergar um problema onde ninguém mais enxerga. Esse é o poeta social. Além do mais, a gente sabe que a ave de rapina, ela tem uma característica muito interessante, ela voa muito alto. Quando a gente diz que um poeta voa alto, a gente está falando da criatividade dele. Então imagine que o condor serve como símbolo de liberdade, de voos altos, ou seja, de criatividade, e de visão aguçada, ou seja, enxergar o problema onde ninguém mais enxerga. Então procurem os poemas de Castro Alves, principalmente os poemas sociais, Navio Negreiro, Vozes da África, são poemas maravilhosos. Castro Alves é considerado um poeta romântico por causa da linguagem. Uma linguagem muito cheia de adjetivos, uma linguagem muito cheia de figuras de linguagem, uma linguagem eloquente. Então, ele ainda está usando uma linguagem romântica, mas ele já se preocupa com as questões sociais. E logo depois de Castro Alves, logo depois que termina o romantismo, começa o realismo. Quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, começa o realismo no Brasil. Neste mesmo ano, 1881, quando Aloysio Azevedo publica o romance O Mulato, começa o naturalismo no Brasil. Então o realismo e o naturalismo começaram juntos, em 1881. O realismo com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e o naturalismo com o livro O Mulato. O escritor realista, ele trabalha de um jeito um pouco diferente do escritor naturalista. Por quê? Porque o escritor realista, ele foca muito no indivíduo. Então o personagem do livro é a peça central da história. O escritor realista, notadamente Machado de Assis, que a gente está falando de Brasil, e o grande representante do realismo brasileiro foi o escritor Machado de Assis. Machado de Assis, ele gosta de entrar na cabeça do personagem. É o que a gente chama de análise psicológica. Então ele faz a análise psicológica da personagem dele, mostrando pra gente as suas crises, ele mostra pra gente as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas expectativas. Isso é que se chama de análise psicológica em literatura. E aqui no Brasil, quem deu início a essa onda de análise psicológica, com certeza foi Machado de Assis, com a sua obra realista. Então há uma preocupação em mostrar como a sociedade burguesa capitalista estimula certos defeitos humanos, como, por exemplo, a ambição, o ciúme, a cobiça, a vaidade. Então Machado de Assis procura mostrar como é que o ser humano se dá conta e lida com essas coisas diariamente, com o ciúme, com a ambição, com a cobiça. Então ele vai mostrando pra gente o seu personagem na sua missão de vida, tendo que lidar com os defeitos humanos. Perceberam? Então o livro realista é um livro mais psicológico, é um livro que analisa o ser humano por dentro. Já o romance naturalista, ele é um romance factual, ele trabalha em cima de fatos, ele gosta de ação. O escritor naturalista, ele não vai fazer análise psicológica, ele procura mostrar a atitude humana, ele trabalha em cima de fatos. Então coisas acontecem, personagens interagem e a gente entende como é aquela sociedade. O naturalista, ele prefere grupos mais oprimidos, ele prefere as classes mais simples da sociedade. Então, por exemplo, um livro como O Cortiço, que é a melhor obra naturalista brasileira, a gente vê um grupo marginalizado, um grupo de pessoas que moram naquele cortiço sem condições dignas, sem bons salários, sem a atenção do governo, né? Inclusive, o livro foi escrito numa época em que o Rio de Janeiro está crescendo. Então, as favelas estão começando a aparecer, os grupos pobres se agrupando em determinados lugares da cidade. Um livro como O Cortiço mostra muito bem isso. Então, para complemento dessa nossa aula de hoje, eu recomendo que vocês leiam Poemas Sociais de Castro Alves, né? Se puderem procurar Navio Negreiro, Vozes da África, A Cruz na Estrada, são poemas lindíssimos, lindíssimos, que falam sobre a escravidão.
contra a escravidão, a favor da abolição da escravatura. Leiam os livros de Machado de Assis. Procurem alguma coisa. Memórias Póstumas de Brás Cubas é o primeiro. Dom Casmurro é um livro excelente, que fala sobre o ciúme, fala sobre o adultério. Será que Bentinho é um grande ciumento? Ou será que Capitu realmente traiu Bentinho? É um grande mistério no livro Dom Casmurro. E se vocês forem procurar alguma obra do naturalismo, o melhor representante do naturalismo é o Aloysio Azevedo com seu livro O Cortiço. Então, desfrutem da literatura. Leiam livros à mão cheia. Como dizia Castro Alves, o livro quando cai na alma é germe que faz a palma. Então, alguma coisa vai crescer dentro de você com o auxílio da literatura. A visão de mundo vai ser ampliada por causa da literatura. Então, meus amigos, leiam. Não sejam econômicos. Leiam. Quanto mais lê, mais compreensão de mundo a gente tem. Melhor a gente entende o outro ser humano. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e eu tô aqui hoje para poder te convidar a parar um pouquinho nos estudos e prestar atenção em 3 dicas muito rápidas que eu preparei para você. A primeira delas é se cuide. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Como é que você pode fazer isso? Vamos dar uma levantada, se espreguiçar, vai beber uma água, vai bater um papo com alguém da sua casa. Tenta se distrair. O corpo e a mente precisam desse intervalo. A segunda dica é que você saiba o momento de parar. O que eu quero dizer com isso? Quando você estiver assistindo ou estudando e perceber que a sua mente de repente foi para outro lugar e que você não se lembra mais qual era o assunto que você estava estudando, talvez esse seja o momento de parar. Se desconectar um pouco dos estudos e fazer algo que você gosta. A terceira dica, e não menos importante, é que você respeite o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo. E acima de tudo, que você entenda que você funciona de um jeito e que seu colega funciona de outro e que tá tudo bem. Então, só relembrando as nossas 3 dicas de hoje, a primeira é que você cuide do seu corpo e da sua mente. A segunda é que você possa dar uma pausa e possa fazer algo que você gosta, que você se distraia em seus momentos de intervalo. E a terceira e última dica é que você respeite o seu próprio tempo. Assim eu espero que eu possa ter te ajudado. Um beijo e até a próxima! Olá pessoal, tudo jóia? Vamos agora para a nossa aula sobre agropecuária. Ficar bem atento, isso é muito cobrado. E aqui a gente vê um conceito que é bastante, digamos assim, comum na história das questões sobre agropecuária, que é o termo agricultura itinerante. De onde vem o termo itinerante? Vem justamente da característica que essa prática agrícola tem, que é de ficar sempre mudando de localidade. Mas a principal característica da agricultura itinerante não é simplesmente essa, mudar de localidade. A principal característica está associada à prática que o agricultor faz antes de plantar, que é tocar fogo na vegetação natural que tem naquele espaço. Para entender melhor como esse processo funciona, agricultores pobres, muitas vezes sem terra para plantar, eles acabam se apropriando de terras alheias, abandonadas ou mesmo terras públicas. Isso acontece, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, que são parques nacionais, que são áreas protegidas, que não podem desenvolver atividade econômica e que são tão grandes que não há, por exemplo, como o governo fazer uma vigilância contínua e proteger esses espaços. Então, agricultores simples, humildes, pobres, que não têm renda para ter o seu espaço, chegam até essas regiões e desmatam o lugar, limpam o terreno para poder plantar. Qual é a estratégia que eles usam para limpar o terreno? Sem muita gente, sem ferramenta suficiente, ele toca fogo na vegetação. Isso limpa o espaço, depois ele faz o destocamento, que é tirar as raízes das plantas que foram queimadas, e inicia o processo de cultivo. A queimada inicialmente gera uma fertilidade simples para o solo, o que faz com que as primeiras produções realizadas ali sejam positivas.
mas o uso contínuo degrada o espaço. Então o agricultor abandona aquele lugar e se muda para outro e acaba fazendo o mesmo processo naquele espaço diferente e com isso ele vai circulando de um ponto a outro. Comunidades indígenas no passado, ainda mesmo hoje algumas delas, fazem isso no Brasil. Só que em algumas localidades o termo indígena aplicado a esse tipo de atividade é coevara. Isso é muito comum, por exemplo, no interior do Nordeste, o uso dessa expressão, até hoje pelas comunidades mais simples. Aqui, por exemplo, no estado da Bahia, esse tipo de prática chega a causar alguns desastres ambientais. Por exemplo, na região da Chapada Diamantina, existe um grande parque federal de proteção ambiental que acaba sendo utilizado dessa forma e muitas vezes o incêndio acaba perdendo o controle daquele espaço que o agricultor estava desenvolvendo e acaba se espalhando por outras áreas, causando grandes danos ambientais com processos de queimadas extensos. É comum, por exemplo, que a gente ouça essas notícias em determinados períodos do ano e por mais que a fiscalização ocorra, o espaço é tão grande e o controle fica muito difícil e os agricultores, infelizmente, por uma questão de necessidade, acabam fazendo isso e trazendo grandes danos ambientais. Bom, de uma maneira muito conceitual, é fundamental que a gente fale sobre os tipos de cultivos, ou seja, sistemas agrícolas. Então fiquem muito atentos, não só ao conceito, mas à explicação que eu vou fazer de cada um deles. Primeiro vamos falar do mais simples, que é o cultivo de subsistência. Veja só, cultivo de subsistência, que é comum em países pobres, com comunidades rurais muito simples, é aquele tipo de cultivo que é feito única e exclusivamente para o sustento do agricultor. Nesse tipo de cultivo não há excedente financeiro, ou seja, não há lucro. O agricultor pode até pegar parte da sua produção e vender. No entanto, aquilo que retorna de dinheiro é única e exclusivamente para o seu sustento. Vamos chamar esse modelo de agricultura de subsistência, para que o agricultor possa subsistir. Bom, se o agricultor planta, se ele consegue tirar dali o seu sustento, mas também ocorre excedente financeiro, vamos chamar esse sistema de agricultura comercial. A principal característica da agricultura comercial, fiquem atentos, é que ela é voltada para o mercado interno. Por mais que a produção seja pequena, média ou grande, se essa atividade é voltada para o mercado interno, vamos chamar de agricultura comercial. Se você tiver uma propriedade de 1 hectare, ou se você tiver uma grande propriedade de 100 hectares, mas você está produzindo e essa produção é voltada para o mercado interno, é agricultura comercial. Nos países ricos, por exemplo, vamos pegar aqui determinadas características da agricultura da Europa. Você vê uma produção que é voltada para o mercado interno, a maior parte dos produtos que acabam sendo produzidos. Alguns gêneros, como uva, azeitonas, acabam sendo voltadas também para exportação. Às vezes o que se exporta é o excedente, mas você vê muito nos países ricos a agricultura comercial ser muito forte. Aqui no Brasil, tem uma prática de agricultura comercial que vocês já devem ter ouvido falar, que é a agricultura familiar. Essa agricultura familiar é aquela que hoje é responsável por colocar comida em nossa mesa. Uma vez que a agricultura de grande porte, aquela do agronegócio brasileiro, acaba sendo voltada muitas vezes para commodities. Lembra do termo que a gente analisou, que é para exportação, mas aquela que vai colocar comida da nossa mesa, a comercial, aqui no Brasil, acaba sendo chamada também de agricultura familiar. Ah, professor, então a agricultura familiar é sinônimo de comercial? Tecnicamente sim, mas como sistema agrícola, você tem que usar o termo agricultura comercial, que é voltada para o mercado interno. Bom, e como é que a gente vai chamar aqueles cultivos de commodities que são voltados para exportação? Bom, no passado era comum usar o termo plantation. Atenção, porque hoje isso está desatualizado. Você pode até encontrar isso em questões, você vai encontrar isso, por exemplo, aqui na sequência das imagens que você está vendo, mas você tem que usar isso basicamente entre aspas,
para destacar que é uma nomenclatura que você está usando como exemplo. Então, plantation eram cultivos voltados para exportação, normalmente monoculturas, mas que usavam mão de obra escrava. Isso tecnicamente não existe mais no mundo. Claro que você ouve, volta e meia, falar sobre trabalho análogo à escravidão, mas não aquela escravidão do passado, onde o indivíduo era proprietário de seres humanos que eram obrigados a trabalhar. Então nós temos hoje uma realidade, graças a Deus, diferente, e nesse processo, né, você tem que usar o termo novo, que é cultivo especulativo. Então, o que é o cultivo especulativo? É aquele cultivo que é basicamente de um produto ou poucos produtos, ou seja, monoculturas voltadas para exportação do, tecnicamente falando, commodity. Isso é típico de país subdesenvolvido que acabou implantando uma agricultura muito forte. Alguns países ricos também desenvolvem cultivos especulativos. Um dos grandes exemplos é os Estados Unidos, né, que plantam bastante trigo, o Canadá também planta bastante soja e outros grãos que eles voltam para a exportação, como milho especificamente. Agora, atenção para um outro termo, que é cultivo socialista. Cultivo socialista não é cultivo de país socialista. Cultivo socialista é o sinônimo de cooperativas. Então existem algumas cooperativas agrícolas que vão ganhar essa nomenclatura em qualquer lugar do mundo, viu? Até mesmo em países capitalistas você pode usar esse termo como um sinônimo para cultivo de organização cooperativa, ou seja, agricultores se unem, produzem e depois, ao vender o produto, dividem o resultado da produção. Vamos aqui ver alguns exemplos de cultivos especulativos. Essa é uma região de um grande campo de soja no centro-oeste brasileiro, uma região que é bastante desenvolvida quanto ao agronegócio. Aqui a gente vê uma outra plantação importante em nosso país, fica na região do Paraná, que é o cultivo de café na nossa terra roxa, o solo mais fértil do Brasil, um dos mais férteis do mundo, o solo de origem vulcânica. Também a gente vê aqui outra commodity importante produzida no Nordeste brasileiro e também em outros estados fora do Nordeste, como o estado de São Paulo, que é o maior produtor brasileiro hoje de cana, da famosa indústria sucroalcooleira, que vai produzir o açúcar e o etanol, né, para ser usado como combustível. Uma outra imagem importante para a gente analisar é essa de um cultivo cooperativo, um dos mais importantes e famosos do mundo, que é um kibbutz em Israel. Fazendas que são funcionais como cooperativas, onde a produção é dividida, compartilhada. Aqui é uma imagem de projeção ainda de uma grande usina solar que será desenvolvida para atender alguns kibbutz em Israel, e essa imagem é uma imagem real, atual, de um kibbutz, de uma grande cooperativa agrícola que funciona no deserto de Israel. Eles utilizam técnica de gotejamento para irrigação com grande produtividade nessa região. Valeu, até a próxima. Olá, meus amores, tudo bom com você? Eu sou o professor Landes, de Biologia, e nessa aula de hoje da TV Enem, nós vamos aprender a introdução de citologia e sobre membrana plasmática. Citologia, como você sabe muito bem, nada mais é do que o estudo da célula. E eu posso tranquilamente te ensinar agora os dois tipos básicos de células que nós temos. Existem na natureza dois modelos primordiais. Um modelo mais simples, mais primitivo, que nós chamamos de modelo procarioto, ou célula procariótica, como por exemplo as bactérias, e um outro modelo mais complexo, mais elaborado, que nós chamamos então de modelo eucarioto, ou células eucarióticas. Nesse grupo nós temos as plantas, os animais, os fungos e os protozoários. A principal diferença entre esses dois modelos de células é que a célula eucariótica, que é a mais complexa, ela apresenta núcleo, organelas citoplasmáticas como retículo endoplasmático, como mitocôndrias, como cloroplastos, complexo de Golgi. Então, é uma diferença organizacional. Procarioto, mais simples, mais primitivo, exemplo, bactérias. E o eucarioto, mais complexo porque tem um citoplasma rico em um sistema de membranas internas que nós chamamos de endomembranas. Agora, existe uma coisa em comum a todas as células,
que é a presença da membrana plasmática, que é o nosso próximo tema agora. A membrana plasmática, que é o revestimento comum de qualquer célula. Toda célula tem membrana plasmática. A membrana plasmática ela foi descoberta em 1972 por Singer e Nicholson. Esses dois pesquisadores juntos perceberam que a membrana plasmática era formada por uma dupla camada de fosfolipídios. Fosfolipídio é gordura, não se esqueça. Então, uma dupla camada de fosfolipídios forma uma membrana plasmática. Então, nós podemos afirmar que uma única membrana tem, então, uma dupla camada. Eu posso dizer que uma membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios. E é interessante que nessa bicamada estão mergulhadas, imersas, enfiadas nessa dupla camada, proteínas. E essas proteínas têm trânsito livre nessa bicamada de fosfolipídios. Elas ficam como que boiando nesse universo oleoso microscópico que é a membrana plasmática. E qual é a função de tudo isso? O que é que tudo isso faz? Então presta bem atenção. A membrana plasmática tem um papel de controlar o que pode entrar na célula e o que não pode. O que pode sair da célula e o que não pode. E de que forma essas coisas vão entrar ou sair. A essa capacidade, essa função, nós então chamamos de permeabilidade seletiva, em que a membrana plasmática vai controlar o fluxo de substâncias, de solutos, entrando e saindo da célula, e é vital para a célula esse controle. Então olha só, veja comigo. Existem solutos que têm características químicas, como por exemplo ter polaridade ou não. E ainda por cima, a concentração. Dentro ou fora da célula, aquele soluto está mais concentrado. Dentro ou fora da célula, ele está menos concentrado. E esses dois critérios, esses dois aspectos, polaridade ou não, com mais concentrado ou não, vai determinar quem entra, quem não entra e de que forma passa pela membrana. Vamos exemplificar? Nós podemos dividir esse trabalho da membrana plasmática em dois blocos: transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo tem um princípio, ele não gasta ATP. A célula não precisa gastar energia metabólica para fazer esse transporte acontecer. Enquanto que o transporte ativo terá sim gasto de ATP e vai ser necessário esse dispêndio da célula. Então, primeiro vamos falar de transporte passivo, transporte que não gasta ATP, que não gasta energia metabólica. Olha só, se o soluto for apolar, ou seja, não tem cargas elétricas, isso é semelhante à célula, já que a membrana tem gordura, a membrana primordialmente também não tem cargas elétricas, porque a gordura é neutra. Então, se uma molécula não tem polaridade, exemplo, gás oxigênio, exemplo, gás CO2, são solutos pequenos e sem polaridade. Logo, eles atravessam livremente a membrana plasmática. Atravessam com muita permeabilidade, com muita facilidade. Nós chamamos então isso de transporte passivo do tipo de fusão simples. E essa passagem acontece através dos fosfolipídios mesmo. Agora pensa comigo um outro exemplo. Íons, Na+, K+, Cl-, ou então moléculas grandes e polarizadas, como é o caso da glicose. Então esses solutos polarizados têm uma carguinha elétrica. Aí a afinidade deles com a membrana plasmática não é tão grande assim. Que solução a célula vai dar para isso? Proteínas vão se envolver no processo. Proteínas vão viabilizar a passagem. Então, proteínas canais, por exemplo, fazem com que o sódio possa entrar na célula atravessando um canal. Temos ainda as permeases, que têm a condição de se acoplar a uma molécula de glicose, se movimentar e lançar essa glicose dentro da célula. Se tem uma proteína no meio do caminho, se no meio do caminho tem uma proteína, então a gente vai chamar isso de difusão facilitada. Tá vendo? Então, no transporte passivo nós temos a difusão simples, com íons que são como, com solutos que são como apolares.
e temos a difusão facilitada, que são, portanto, com solutos polarizados. E o que essas duas têm em comum? Não gasta energia, lembra? E outra coisa, esses íons, esses solutos, sempre estarão se movimentando do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Se o meio extracelular está mais concentrado de O2, gás O2, e o meio intracelular menor concentrado de O2, o O2 entra. Simples assim. Ainda no transporte passivo tem a água, que é um solvente. Então a água, enquanto solvente, ela se movimenta do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. A água tende a migrar para o ambiente onde, portanto, a concentração de soluto é maior, porque ela quer dissolver o soluto. Então, na osmose, o tráfego de água através da membrana plasmática é determinado por esse movimento contra o gradiente de concentração. Entenderam? A água sempre migra do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Do meio hipotônico, menos concentrado, para o meio hipertônico, mais concentrado. Também sem gastar energia. Foram esses três os tipos de transporte passivo: difusão simples, facilitada e osmose. Agora, nós vamos falar do transporte ativo, aquele que gasta energia. É exatamente porque os solutos terão que se movimentar contra o gradiente de concentração. Eles terão que se movimentar de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, o que acontece? A célula precisa investir energia nisso. Ela vai gastar ATP. Por isso o transporte é ativo. E proteínas também são responsáveis por esse movimento. É o caso da bomba de sódio e potássio. Na bomba de sódio e potássio, através do gasto de ATP, o sódio que entrou passivamente, o sódio entra na célula por transporte passivo, por difusão simples, mas ele precisa sair. Então ele sai de maneira ativa. Ele entra de maneira passiva, a célula gasta ATP, gasta energia, movimenta uma bomba e ele sai de maneira ativa. Da mesma forma vai acontecer com K+, o potássio. Ele vai sair de maneira passiva e entrar de maneira ativa. Então o sódio sai e o potássio entra contra o gradiente de concentração, gastando energia. Isso é transporte ativo. Eu ainda posso colocar no transporte ativo o que? A fagocitose, em que a célula movimenta a sua membrana para capturar e englobar algum tipo de alimento. Tá bom? Espero que você tenha adorado essa aula. Anote tudo, tenha sucesso e muita sorte para você nos estudos. Tá ok? Um abraço. Olá, meu nome é professor Israel e estou aqui para trabalhar com vocês redação. Para algumas pessoas, redação é considerado bicho-papão, né? Todo mundo tem medo, né? Esse bicho-papão, personagem do nosso folclore popular, é o bicho que assusta as pessoas, tá certo? Mas eu estou aqui para dizer a vocês que não é bem assim, tá certo? Eu vou mostrar para vocês que com calma, paciência e com foco será possível tirarmos uma nota excelente nesse Enem. Agora, para isso, vocês têm que pegar caderno, lápis ou caneta e assistir nossas aulas sempre prestando muita atenção, anotando tudo. Dúvidas, vocês sempre terão, tá certo? É a dúvida que move a ciência, tá? Mas se depender de mim, depender de você, de nós, juntos, nós vamos tirar uma nota maravilhosa no próximo Enem, tá bom? Então vamos começar. Hoje eu quero trabalhar com vocês o conceito de texto dissertativo argumentativo. Lógico, né? Esse é o tipo de texto que vocês vão ter que produzir no próximo Enem. Dentre as várias modalidades de texto, o texto dissertativo argumentativo é o mais pedido. Por quê? Porque ele é um texto que vai, através desse texto dissertativo argumentativo, que o Enem vai selecionar o aluno que tem um pensamento crítico. Aquele aluno que tem um olhar observador, que ele observa a realidade, os vários aspectos da realidade, da violência, a questão da ética, a questão do cinema, tá bom? É um texto através do qual vocês vão dar a opinião de vocês, né? Vocês vão defender uma tese, vocês vão jogar os argumentos. Então não é nada difícil, agora precisa, lógico, um pouquinho de
técnica e eu estou aqui para dar essa técnica para vocês e eu vou conseguir. E vocês vão aprender e essa nota vai aparecer. Tá bom? Então eu quero de cara dizer a vocês que é preciso dominar, na verdade, 3 conceitos. O conceito 1, o que é um texto dissertativo argumentativo. O conceito 2, o que é uma tese. E o conceito 3, o que é um argumento, né? Se você não sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, o que é tese e o que é argumento, você não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, vai ficar parecendo o samba do crioulo doido. Você já imaginou você numa conversa com algumas pessoas e alguém pergunta, diga aí, Vá, qual o seu livro, seu filme, né? Vamos falar de cinema, que vocês curtem muito. Qual o seu filme romântico predileto? E aí você pensa. É impressionante, a maioria das pessoas, quando pensam num filme romântico, vem logo uma linda mulher com a Julia Roberts, né? Aí você diz, sua pergunta, qual é o seu filme romântico predileto? E você diz, Jogos Mortais. O Massacre da Serra Elétrica, né? Sexta-feira 13, peraí. Eu acho que você não entendeu, né? Eu acho que você está por fora. Porque estava se falando sobre um filme romântico e você vem com um filme de suspense, um filme de terror. Então você está na contramão, né? Então é preciso prestar atenção, é preciso focar, é preciso entender conceitos. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? A principal característica de um texto dissertativo argumentativo é a apresentação de um raciocínio. É a defesa de um ponto de vista, que é a tese através dos argumentos. Ou seja, vai ser dado a você, na proposta de redação elaborada pelo INEP, né, o pessoal que organiza esse Enem, que é um exame nacional, vai ser dado uma frase que é o tema. E aí você vai ter que, através do levantamento, né, de uma tese, você vai olhar o tema, pensar numa tese, que é o seu ponto de vista, e vai defender. Então, o texto dissertativo argumentativo é todo o texto em que, da primeira à última linha, a gente percebe claramente, de maneira objetiva, sequenciada, que você está apresentando e defendendo aquilo que você acredita, tá? É o seu posicionamento, tá bom? Agora, o que é uma tese? Bem, a tese é o seu posicionamento crítico. Trata-se do ponto de vista que você precisa sustentar na sua redação. É a sua posição no tema. Então, por exemplo, no último Enem, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá? Vamos repetir o tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, eu acredito, como educador, que todas as pessoas deveriam ter acesso ao cinema. Afinal de contas, nós vivemos num país democrático. Olha a lógica, tá? O Enem me dá o tema, que é a frase. Depois vai explicar melhor essa frase numa outra aula para vocês, o que é tema, tá bom? Então ele me dá um tema que é a frase que ele escolheu, o Enem escolheu. Então, eu vivo numa democracia e como educador, como cidadão, eu acho que todo mundo tem que ter acesso ao cinema. Mas eu percebo que no Brasil nem todo mundo tem acesso. Porque falta o cinema nos bairros, não tem cinema em algumas cidades, os cinemas estão localizados no shopping center, então muita gente não tem dinheiro para entrar no cinema, né? Então observe, eu percebo que para ter acesso ao cinema do Brasil é preciso ter dinheiro e é preciso que exista um cinema nos locais para que eu possa acessar, para que eu possa assistir ao filme que eu quero, né? Então o cinema é esse espaço que não está em todos os lugares. Então a minha tese é essa. A minha tese é que no Brasil nem todas as pessoas têm acesso ao cinema. Essa é a minha tese. Então o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é a minha tese? No Brasil nem todas as pessoas têm acesso ao cinema. Essa é a minha tese. Tudo bem? Pronto. Já sabemos que é um texto dissertativo argumentativo. É aquele texto em que eu defendo minha tese. Já sabemos o que é a tese. A tese é o meu posicionamento crítico, né? É o meu ponto de vista a partir da leitura do tema. E os argumentos? O que são os argumentos, né? Então, o que são os argumentos, galera? Argumento é tudo aquilo que eu vou usar para defender a minha tese. Esse é o argumento,
né? É um conjunto de enunciados, né? É todo o conhecimento adquirido ao longo de minha vida, as leituras que eu fiz, as aulas que assisti, toda a informação que será necessária para eu defender a minha tese. Então, se o tema é a democratização do acesso ao cinema, e a minha tese é: nem todo mundo tem acesso ao cinema no Brasil. Eu pergunto para a minha tese. E aí é uma dica genial. Anota essa dica. Elaborou a tese? Pergunte por quê. E aí vão surgir várias perguntas. Selecione 2, tá? Porque é bom colocar na introdução a tese, um argumento 1 e um argumento 2. Então, meu argumento 1 é: porque nem todo mundo tem dinheiro, tem grana, né? Tem grana para comprar o ingresso, né? E o segundo argumento é que não há o cinema, não existe o cinema em algumas cidades brasileiras. Então, observe, esses são os meus 2 argumentos para defender a tese de que nem todo mundo tem acesso ao cinema no Brasil, porque não tem dinheiro e não tem um cinema. Beleza? Pronto. Agora vamos a uma parte matemática desse dissertativo argumentativo. Eu quero que o nosso texto dissertativo argumentativo ele tenha no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Beleza? Parágrafos. Eu quero de 4 a 5 parágrafos. Mas pode ser de 4 a 5, mas eu quero que vocês façam 4. Uma introdução, um D1, um D2 e uma conclusão, tá bom? 4 parágrafos, tá certo? O número de períodos. Eu quero que na introdução, a introdução de vocês tenha de 3 a 4 períodos. O desenvolvimento de 4 a 5 períodos. E a conclusão de 4 a 5 períodos também, tá certo? Vamos repetir? Introdução, 3 a 4 períodos, tá? Desenvolvimento, 4 a 5. Conclusão, 4 a 5. Em outro momento, vamos trabalhar coerência e coesão. Então, esses números, essa matemática da redação será retomada, tá certo? Espero que vocês tenham atendido a aula, entendido tudo, anotado tudo, dúvida sempre. Mas estamos aqui com vocês para o que der e vier. Até a próxima aula. Grande abraço. Então, esse foi o nosso primeiro dia de aula. São grandes os nossos mestres, não são? Pois é, eles estão aqui doando esse conhecimento para que a gente possa chegar nessa prova do Enem tinindo, jogando duro, arrebentando de verdade. Lembre-se que além da TV aberta, o TV Enem está também nas TVs a cabo, está também nas redes sociais, nas grandes plataformas e na nossa plataforma específica, tvenem.com.br, onde você pode revisar as aulas, pode antecipar conteúdos e assim por diante. Vamos nessa? Vamos crescer juntos? Coloca esse conhecimento na sua cabeça e vamos em frente, em direção à vitória.